Quando os investigadores abriram aquela gaveta, ninguém na sala estava preparado para o que viria a seguir. Era apenas mais um arquivo esquecido, um entre milhares, guardado em uma sala abafada no fundo de um prédio público. A etiqueta estava desbotada, quase ilegível, como se alguém tivesse tentado apagar sua existência. Mas dentro daquele envelope havia algo que nunca deveria ter sido escondido. Fotografias, relatórios, gravações, depoimentos. Fragmentos de uma verdade que, se tivesse vindo à tona no momento certo, poderia ter salvado vidas. E é isso que torna tudo ainda mais perturbador. Não foi a falta de provas que permitiu que aquelas atrocidades continuassem. Foi a escolha consciente de esconder. Em um dos primeiros documentos, uma cidade pequena aparecia repetidas vezes. Uma comunidade tranquila, onde todos se conheciam, onde crianças brincavam nas ruas e as portas raramente eram trancadas. Mas nos relatórios internos da polícia, aquele lugar era descrito como um ponto crítico de desaparecimentos inexplicáveis. Pessoas sumiam, sempre do mesmo jeito, saíam de casa, entravam no carro, e nunca mais eram vistas. Os boletins oficiais diziam que eram casos isolados, fugas voluntárias, problemas familiares. Mas os arquivos secretos contavam outra história. Ali estavam as denúncias ignoradas, os depoimentos de testemunhas descartados, os alertas de agentes que imploraram por uma investigação maior e foram silenciados. Uma dessas vozes era de uma policial novata que percebeu um padrão nos desaparecimentos. Todas as vítimas tinham passado pela mesma estrada, perto de um galpão abandonado. Ela escreveu relatórios, pediu autorização para investigar o local, insistiu que algo estava errado. Seus superiores mandaram que ela parasse. Disseram que estava exagerando, que estava criando problemas. Anos depois, quando aquele galpão finalmente foi revistado, encontraram restos humanos enterrados sob o concreto. Mais de uma dezena. Pessoas que poderiam ter sido salvas se alguém tivesse ouvido. Outro arquivo revelava algo ainda mais chocante. Em uma grande cidade, um hospital público estava ligado a uma série de mortes inexplicáveis. Pacientes que entravam para cirurgias simples e nunca mais saíam. Oficialmente, eram complicações médicas. Mas dentro dos documentos havia registros de medicamentos adulterados, prontuários alterados, horários que não batiam. Um médico específico aparecia em quase todos os casos. Uma enfermeira tentou denunciar. Foi demitida. Um residente tentou falar. Foi desacreditado. O hospital continuou funcionando por anos até que uma auditoria externa, completamente por acaso, revelou o que estava acontecendo. Quando a polícia finalmente agiu, dezenas de famílias descobriram que seus entes queridos não tinham morrido por acaso. Tinham sido mortos. À medida que esses arquivos eram analisados, um padrão assustador ficava claro. Não se tratava apenas de crimes. Era um sistema inteiro falhando, protegendo os culpados e enterrando as vítimas. Em uma cidade do interior, uma menina desapareceu depois de sair da escola. A família denunciou imediatamente. Mas a polícia local classificou o caso como fuga. Nos documentos internos, porém, havia uma denúncia de abuso feita contra um homem influente da região. O nome dele aparecia repetidamente. A investigação nunca seguiu naquela direção. Anos depois, quando um novo promotor reabriu o caso, encontrou provas suficientes para prender o homem. Mas a menina nunca foi encontrada. A justiça chegou tarde demais. Um dos arquivos mais perturbadores vinha de uma prisão. Um detento havia morrido oficialmente de causas naturais. Mas uma gravação de áudio guardada em segredo mostrava seus últimos minutos. Ele estava sendo espancado por guardas. Implorava por ajuda. Dizia que sabia demais. O áudio foi arquivado, esquecido, trancado. Os responsáveis continuaram trabalhando. Quando a gravação finalmente vazou décadas depois, o público ouviu, pela primeira vez, a verdade crua. Um homem tinha sido morto para que outros crimes permanecessem escondidos. Há algo especialmente cruel em saber que muitas dessas atrocidades poderiam ter sido evitadas. Não por falta de tecnologia, não por falta de provas, mas por escolhas humanas.
Alguém decidiu que a reputação de uma instituição era mais importante que a vida de uma pessoa. Alguém decidiu que era mais fácil apagar um nome do que enfrentar um escândalo. Alguém decidiu olhar para o outro lado. Em outro arquivo, havia uma série de fotografias tiradas por um investigador particular. Ele estava seguindo um político poderoso, suspeito de envolvimento em um esquema de tráfico humano. As imagens mostravam mulheres entrando e nunca saindo de um prédio. Havia registros de placas, horários, rostos. O investigador entregou tudo às autoridades. O caso nunca avançou. Anos depois, esse mesmo político foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. O prédio foi demolido. As mulheres nunca foram localizadas. Os arquivos ficaram esquecidos até que alguém decidiu abri-los. Quanto mais esses documentos eram analisados, mais ficava claro que o horror não estava apenas nos crimes, mas no silêncio que os cercava. O silêncio comprado. O silêncio imposto. O silêncio escolhido. Em uma cidade costeira, uma série de corpos começou a aparecer na praia. Oficialmente, eram acidentes, afogamentos. Mas nos arquivos havia relatos de testemunhas que viram pessoas sendo forçadas a entrar em barcos. Havia registros de ligações anônimas. Tudo ignorado. Só quando um jornalista teve acesso aos documentos é que a verdade começou a emergir. Um grupo criminoso estava usando aquela rota para eliminar pessoas. Com a ajuda de funcionários corruptos, tudo foi mantido fora dos noticiários. Esses arquivos revelam algo que ninguém gosta de admitir. Muitas vezes, o mal não vence pela força, mas pela conveniência. É mais fácil não investigar. É mais fácil não perguntar. É mais fácil fingir que nada aconteceu. Em uma última pasta, havia uma lista. Nomes. Datas. Locais. Pessoas que desapareceram em circunstâncias estranhas e cujos casos foram arquivados sem explicação. Cada nome era uma vida, uma família, uma história interrompida. Aquela lista nunca deveria ter existido. Mas existia porque alguém decidiu que aquelas pessoas não importavam o suficiente. E talvez o mais desumano de tudo seja isso, o fato de que essas vidas foram tratadas como estatísticas, como problemas a serem escondidos, como manchas a serem apagadas. Agora, enquanto você escuta isso, talvez esteja se perguntando quantos desses arquivos ainda estão fechados. Quantas verdades ainda estão trancadas em gavetas, esperando alguém corajoso o suficiente para abri-las. Se essas histórias te chocaram, comente aqui embaixo o que mais te revoltou. Se inscreva no canal para continuar descobrindo o que tentaram esconder e deixe o like para que essas histórias cheguem a mais pessoas. Porque algumas verdades só continuam enterradas enquanto ninguém pergunta.